Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pesquisa em Podcast. Sejam bem-vindos ao 9º episódio desse canal sobre uma temática extremamente importante: mulheres, identidade, violências, enfrentamento. Esse canal, eu sou Leila Delmade, coordenadora dessa ação, que é uma proposta da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNEMAT, através da Diretoria de Gestão de Pesquisa. Qual é o objetivo deste canal? Qual é o objetivo deste projeto? Publicizar a ciência, divulgar o saber, divulgar tudo o que tem sido produzido dentro da universidade por todos os pares que constituem essa universidade. Nesse momento, eu agradeço a professora Áurea Regina, que é a nossa pró-reitora de pesquisa. Em seu nome, Áurea, eu agradeço a toda a equipe da PRPPG, que juntos pensamos esse projeto e fizemos ele acontecer, já finalizando a 2ª temporada. Cada temporada é constituída de 10 episódios. Nós já estamos no 9º da 2ª temporada. E vamos aí, se Deus quiser, para uma 3ª temporada, levando muito mais conhecimento através das mídias sociais, através desses canais que estão disponíveis para vocês. Agradeço também a equipe da Abacate Digital, nossos parceiros que fazem com que tudo isso aqui chegue até você, estúdio, vídeos, voz, tudo isso com essa qualidade ímpar. Eu amo trabalhar com vocês e espero que a gente esteja junto na 3ª temporada também. Se você é aluno acadêmico da UNEMAT, eu te convido a conhecer os projetos, as pesquisas que são desenvolvidas no âmbito do teu curso, da tua faculdade. Procure saber quais são os profissionais técnicos ou os professores que estão desenvolvendo pesquisas e ações de cunho social. Faça parte, vem fazer pesquisa com a gente, você vai ver o quanto isso vai ter um ganho para a tua formação para além do currículo obrigatório. Então, vem conhecer o que é feito pela universidade. Esse projeto, ele já recebeu aqui professores, professoras de diversas áreas do conhecimento, profissionais técnicos, professora da rede, e assim eu gosto de conduzi-lo, trazendo o conhecimento que é feito, que é produzido de forma séria e levar até vocês através das nossas redes. Muito obrigado por estarem conosco, por fazerem parte dessa caminhada até aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente as 2 mulheres lindas que eu recebo hoje, que são profissionais técnicas do ensino superior na UNEMAT e advogadas, e minhas queridas colegas de trabalho. Obrigada, meninas, por vocês terem aceitado participar desse momento. São mulheres que têm uma trajetória muito marcante no enfrentamento à violência contra a mulher em Cáceres. E eu sempre brinco assim nos bastidores com os meus convidados. Gente, é para ser leve. Nós vamos levar o conhecimento de forma leve. Vamos nos divertir fazendo esse programa. Hoje, infelizmente, a temática ela não tem como ser leve, porque realmente é um tema muito, muito necessário e é muito pesado. E o quanto mais nós falarmos sobre a violência contra a mulher, muito mais a gente vai mostrar o que muitas vezes é velado no âmbito familiar, no âmbito social, e mostrar que isso pode ser mudado, e mostrar que cada mulher tem a sua voz. Esse mês de março, nós tivemos 2 episódios, e eu fico muito feliz, 2 episódios com mulheres, porque neste mês a gente comemora o Dia da Mulher, e eu brinco sempre que todos os dias são dias da mulher, porque a gente atua de forma contundente, seja no âmbito familiar, trabalhando na educação dos filhos, conduzindo a casa, estudamos, somos profissionais, cuidamos de tantos e também precisamos ser cuidadas. Principalmente precisamos ser respeitadas. Meninas, muito obrigado por terem aceitado estar aqui. Para esse bate-papo, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. E eu peço, nesse momento, para que vocês se apresentem, falem um pouco de vocês.
Eu me chamo Luíte Conceição Ortega. É uma satisfação poder vir falar da Unemat aqui. Eu sou apaixonada pela Unemat. Nós estamos num relacionamento aí desde 1995, quando eu comecei a trabalhar lá. E a gente sabe que por trás de todas as ações da Unemat tem muita gente trabalhando, né, para que ela aconteça, o ensino de qualidade, como a gente vem oferecendo. Eu me formei também pela Unemat no curso de Direito no ano de 2002, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, né? E eu sou advogada desde 2006. Eu fiz um mestrado em Direito na Universidade de Marília, no estado de São Paulo. Concluí em 2014. E desde que eu voltei, eu estou trabalhando lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, orientando os pesquisadores como submeter projeto de pesquisa na plataforma Brasil, que é uma plataforma nacional, que é um grande banco de dados, que tem todos os projetos de pesquisa com seres humanos que se submetem, né, a essa avaliação no Brasil. Então, eu oriento os pesquisadores de como submeter esses protocolos de pesquisa. E eu também estive à frente do Conselho, representando o Conselho dos Direitos Municipais da Mulher, de 2016 a 2017, representando a OAB. E, às vezes, eu faço palestra também sobre ética em pesquisa, pesquisa ciência com respeito, tudo daí. Já representou a Unemat na rede de enfrentamento à violência contra a mulher também. Obrigada, doutora Raquel. Na rede de enfrentamento, eu representei a Unemat de 2002 a 2005, né? As redes são coisas recentes no Brasil, no direito, que nós somos juristas. No direito, tudo que faz muito tempo ainda é recente. Às vezes, a gente tem essa consideração. E de 2002 a 2005, eu estava desde o começo da rede. E o ano passado, uma colega ficou para me substituir. Bom, antes de me apresentar, eu também quero parabenizar a iniciativa do podcast, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Antes da gente falar desse tema super pesado, que é a violência contra a mulher, mas todos os indicativos que a gente tem, a solução é pela educação. Então, eu parabenizo realmente a universidade, a iniciativa de vocês. Eu sei o quanto, às vezes, é custoso, é difícil, a falta de incentivo. Enfim, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrenta para fazer com que as coisas aconteçam, né? Abacate Digital, que promove também essa educação, que leva realmente o conhecimento através das redes para quem está nos lugares mais longínquos, sei de trabalhos que eles desenvolvem, né, de questão digital com mulheres rurais. Então, isso é muito bacana de a gente lembrar que existem várias identidades, né, de mulheres. Então, eu, falando sobre mim, né, me chamo Raquel Mendes, eu me formei em letras, então estou habilitada para dar aulas de língua portuguesa, e também me formei em Direito em 2008, e a partir de 2009 eu tirei a minha OAB, estou regularmente inscrita nos quadros e sou advogada. Então, através dos incentivos que eu tive dentro da OAB, por colegas, mulheres, inclusive a doutora Luíte foi uma delas, de realmente incentivar a participação na defesa, na luta, de acordar, de despertar realmente para as coisas que aconteciam, né? Que o sistema patriarcal ele é tão forte, é tão poderoso, que às vezes a gente vai naturalizando e a gente não se dá conta e não percebe como é que a gente vai sendo atingido e achando que está tudo bem, está tudo normal. Então, desde então, eu represento a OAB no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, não vou lembrar os anos, como ela, que tem uma memória fantástica, e também, atualmente, na rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Estou vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada na gestão atual, aqui da terceira subseção da OAB de Cáceres, e hoje fui eleita representando a OAB como presidenta do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Cáceres para a gestão de 2026 a 2028. É isso. Parabéns, meninas. Ainda esqueci de falar, né? O podcast em pesquisa, eu sou uma mestranda, né? Em políticas públicas e gestão da educação superior, onde eu pesquiso o gênero, né? Então, minha pesquisa é sobre vivências e experiências de mulheres negras na Unemat. Que show! Parabéns, meninas, por essa trajetória, tá? E é um prazer recebê-las e poder compartilhar com todos que têm interesse, que nos seguem,
sobre essa experiência de vocês. A gente tem que deixar claro que a pesquisa na universidade ela não é feita só pelo professor, né? Os profissionais técnicos avançaram e estão procurando seus mestrados, seus doutorados e fazendo pesquisa, e podem fazer pesquisa também, né? Já recebi o Jonathan Caldas aqui, uma super experiência na área de sensoriamento remoto, etc. E é um prazer tê-las aqui, suas lindas. Vamos falar do conceito de identidade. A gente tem discussões assim muito acirradas por aí sobre essa questão da identidade, né? Principalmente quando a gente vai falar de gênero, identidade de gênero, aquela fake news para todo lado, que quer inventar o que não existe. Então, aí eu quero que vocês tragam aqui essa questão de como se identificar mulher, como isso tem a ver com a questão da violência, o que isso está ligado, o ser mulher, como eu me vejo como mulher e como isso pode refletir no meu social, a ponto de alguém vir me diminuir por isso. O que nós podemos pensar nesse conceito de identidade? O Código de 16, lá que a doutora Luiz estudava lá na faculdade, acho que diz muito para nós, né? Que a mulher, inclusive, não tinha nem CPF, né? Então, identidade. Então, começa, assim, por um título, de fato, né? A mulher utilizava o documento de identidade do marido. O divórcio, conversávamos esses dias do escritório, a doutora Luiz, que como eu tive dificuldade para entender o tal do desquite. Porque tinha um prazo, você não podia se separar. Tipo, hoje eu quero separar, vou lá e me separo. Não. Você tinha que fazer o desquite, não, parece que separação de fato, passava 2 anos, pedia o desquite, depois desconvertia o negócio de divórcio. Olha, o negócio, eu não entendia muito bem aquele negócio. E, além de tudo, era pejorativo, né? Uma mulher pensar em separar, que absurdo, né? Era uma mulher da vida. Que mulher que é essa que não sustenta a sua família? Né? Sem contar que os líderes religiosos, quando você vai procurar, ora que melhora, reza, né? Tenha fé, faça uma novena. Então, assim, essa mulher, ela não honrou sua família, né? Então assim, o Código de 16 ele é o melhor, assim, para explicitar como é que a mulher era tratada, o quanto a gente tinha esse menor valor, essa objetificação. Então, assim, de realmente do Estado, sempre estar realmente regulando os nossos corpos, as nossas escolhas. Inclusive, até hoje, quando a gente fala sobre a ditadura da beleza, né? Hoje põe botox, amanhã tira botox, põe silicone, tira silicone. Porque a beleza ideal, ela não existe. O que a gente tem dentro do sistema capitalista do qual a gente está submetido é um regramento do qual a gente nunca vai estar contente. E nada mais lucrativo para um sistema capitalista do que uma mulher descontente consigo mesma. É muito cosmético, é muito tratamento, é muito tudo, é muita terapia, né? Porque não basta, quer dizer, você investe, o seu corpo nunca tá ideal, e aí, tipo, você tem que trabalhar a mente, porque você não alcança. Então, assim, haja grana, né? E tempo, e né? Aí a gente tem, então, uma outra ditadura, né? Aí a gente foge um pouco da questão aqui da violência para lembrar que a gente tem um sistema moldado a escravizar uma mulher por conta de conceitos de estética. Tem isso também? Um sistema estruturado para moldar, né? Que vem moldando já há muito tempo. Eu até queria dizer o seguinte, o tema da nossa conversa aqui hoje, né? Mulher, identidade, violência e enfrentamento. A gente precisa compreender uma coisa que ainda algumas pessoas não alcançaram essa situação. O conceito da constituição de ser mulher, ele pode ser político, pode ser jurídico, amplo, social, né? Biológico. Então, o conceito biológico do que é ser mulher, mulher tem cromossomo XX, a fêmea, e o macho tem cromossomo Y. Isso diz respeito ao sexo da pessoa, né? E está muito direcionada à questão reprodutiva do ser mulher. Esse é o cunho biológico da definição, né?
Mas, para além disso, nós temos hoje estabelecido já dentro do sistema esses outros conceitos, porque ser mulher e discutir essa situação aqui perpassa a questão de política ou social, né? Mas é uma questão humana, porque essa questão humana vai discutir aqui situações que atravessam a mulher em todas as fases da idade dela, né? E a mulher enquanto gênero, né? Porque hoje nós temos a autoidentificação. Então, para ampliar direitos e ser inclusivo, né, hoje nós temos a identificação de gênero, onde a pessoa vai fazer sua autoidentificação e, assim, ela é englobada também nesse conceito. No direito, nós vamos... Não sei se a gente vai conversar sobre isso aqui, mas a Lei Maria da Penha atende mulheres trans que sofreram violência doméstica porque elas são consideradas mulheres, né, dentro da questão do gênero, que é um conceito jurídico. É um conceito jurídico, né? E o que é importante a gente entender bem sobre essa identidade, por quê? Porque está falando sobre experiência, dignidade, contexto social da mulher, né? Esse ser humano, em vez de superar todos esses conceitos e tratar essa temática como dignidade humana, para que a mulher não viva mais com medo, tenha liberdade, né, de tomar as atitudes que ela quiser. É tão pouco tempo que a mulher pôde... Em 1977, a mulher pôde escolher se usava ou não o nome da família do marido no sobrenome dela quando casava. Depois, se a mulher tivesse capital intelectual com publicação, algumas coisas, eu conheço mulheres que não tiraram o sobrenome da família do marido, depois de um casamento que eles saíram destroçados. Por quê? Porque ela tinha esse capital intelectual todo aí das publicações, né? Com o nome do esposo. E tantas outras situações. A gente pôde votar em 1932, o Estatuto da Mulher Casada, salvo engano, 1964, talvez, onde antigamente a mulher não tinha CPF, os bens eram todos no nome do marido, muitas vezes ela recebia de herança, às vezes aguentava a traição por tanto tempo, né? O patrimônio era ele que levava, porque era no CPF dele. Então, até hoje a gente ainda vai fazer alguns inventários, a gente tem que lutar ali para conseguir identificar o patrimônio, porque essa questão do CPF depois trocou, então às vezes eles têm 2 CPFs, anulou um, né? Mas foi com o tempo, enfim, alguns imóveis estavam registrados em nome do CPF antigo, mas é toda uma construção mesmo que nos coloca numa situação onde a gente tem que lutar contra uma busca, né, por um monopólio de poder pelo homem. Vocês acham que quando a mulher busca romper com tudo isso, é quando cresce a violência? Vocês acham que é quando ela começa a se impor enquanto, né, ser mulher, ser dona, ser livre, buscar sua liberdade? É quando a violência mais se destaca? Porque a violência é o que a gente estava falando aqui nos bastidores. Ela já começou. Ela vem discreta, né, até tomar proporções do feminicídio, por exemplo. Não é do dia para a noite que ele mata ela, né? Então, é uma construção. E isso, de repente, dentro dessa escala social, ele vem a partir do momento que a mulher se levanta? É porque ele não está esperando alguém determinar o que vai ser da vida dele, né? Então, quando a gente fala em objetificação, então, se eu tenho um objeto, uma caneta, por exemplo, eu, na condição de sujeito, de direito, de ser, né, sujeita, eu decido onde eu coloco essa caneta. Eu coloco pro lado direito, eu coloco pro lado esquerdo. Como é que uma mulher, que na condição de ser objetificada, está me contrapondo? Quem decide sou eu. Aí, como assim? Então, esse homem, esse ser, esse sujeito de direito, que exerce esse direito, essa posse, né? Ele faz um exercício de domínio, né? Então, a gente tem muitos, inclusive, exemplos, por exemplo, de jogo, o time perde, e aí por que chega em casa e bate e mata a mulher? É onde ele
ele exerce o seu poder, porque ele não tem... Por que ele não faz isso lá no bar com os amigos? Não bateu na cara de ninguém, vai bater em casa. Que é onde ele exerce o seu domínio. É ali que ele consegue falar assim, aqui quem manda sou eu. Então, às vezes, ele não consegue isso no trabalho. Então, e é por isso, inclusive, que a gente não patologiza. Porque fala assim, é louco. Não, não é louco. Porque não rasgou dinheiro, não bateu em ninguém na rua, né? No trabalho cumpriu o horário. Às vezes é o cara muito gente boa do churrasco, né? É o brother. E a gente viu lá no caso do Tenente Coronel, como é que ele foi recebido no quartel? Tapinhas, abraços, visita de desembargador. A gente viu, não tem muito tempo, o cara invade a casa da psicóloga e mata a psicóloga porque a mulher dele fazia terapia com ela e queria largar dele. Que é sempre achar um culpado. Fazendo a terapia, de repente ela se resolve enquanto mulher não querer mais aquele tipo de relação e ele culpa alguém que, de repente, só mostrou... Na verdade, a terapia ela vai ouvir, né? É uma relação de ouvinte. E aí ela morre por conta disso. Realmente não é patologia, né? É estrutural, né? É o machismo. É o machismo. Isso mesmo. Vamos falar sobre números, meninas. Números. A gente tem muita morte no Brasil, muita morte no Mato Grosso, e a gente tem visto isso, parece que a coisa está crescendo, daí eu queria que a gente, porque as estatísticas estão mostrando que, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã, ela é professora, trabalha na prefeitura de Cuiabá, e uma professora foi morta em Cuiabá pelo companheiro, e aí foi arma de fogo. E ela estava me contando a história que ela trabalhou com essa mulher. Eles já tinham separado, ela tinha medida protetiva, ela apertou o botão que eu acredito, vocês vão falar sobre isso também, e a polícia não chegou, ele matou. E ele foi atrás de matar as filhas, as duas filhas que eles tiveram juntos. Uma, inclusive, grávida, se escondeu, e aí a polícia pegou ele pelo caminho e tal, teve troca de tiros e ele morreu. Mas o que dói ouvir o depoimento dessa filha. Minha mãe trabalhou a vida inteira ela não cuidou nem dela. E a gente via pela foto uma pessoa desgastada, com a minha idade. Ela sustentou o que viria a ser o assassino dela. Porque era um alcoólatra, porque nunca trabalhou, era doente e ela cuidava do doente, mas para batia recorrentemente. E levou, aí quando ela não quis mais, botou para fora de casa, aí passa a ser ameaçada. E aí a gente precisa falar sobre esses números, gente. Como que está isso em cenário nacional e como que a gente vive isso no Mato Grosso, né? Antes de a gente adentrar assim, na questão específica de números, é importante falar sobre a socialização feminina, né? Que você deu o exemplo, que essa mulher aguentava, ele batia recorrentemente, né? E sempre vem a pergunta, nossa, mas por que ela aguentava isso? Né? Foi como a gente conversou agora há pouco. A socialização feminina, ela vem justamente... ensinando meninas e mulheres a tolerar. Homem é assim mesmo, né? Vai ficar para titia, como se não casar fosse um grande problema, né? E esse é um grande problema que eu adquiri para minha vida, porque, né? Se Deus me permitir, vou igual a mamãe, né? Solteira, aqui vim e iria embora, né? Então, muitas das coisas que a gente vai ouvindo desde criança, né? Eu dei aula, por exemplo, em Rondônia, e eu atendia mães de adolescentes que falavam assim, essa menina já tem 15 anos, até hoje não arrumou um casamento. Como se realmente, como não? Muitas vezes, a luz no fim do túnel para essas mulheres e meninas seria arrumar um homem. Né, que é essa questão da validação do ser mulher. Que eu preciso desse outro, e aí por isso que Simone de Beauvoir, né, tem lá o livro O Segundo Sexo, né? Quem é o segundo? O segundo somos nós, mulheres. Quem é o primeiro? Na verdade, a pergunta é quem é o primeiro, né? E aí, quando a gente fala do sistema patriarcal, é justamente nesse sentido. Um sistema que é todo preparado e construído para privilegiar um gênero. E
Que gênero é esse? E aí, quando a gente vai falar na política, por exemplo, né? Gente, vamos votar em mulheres. Ah, mas agora vocês querem... Começa, né? A choradeira. Mas a vida inteira disputaram a eleição entre eles e nós nunca falamos nada. Tá aí as nossas representações, a gente não consegue atingir 20% de representatividade em Congresso, Senado, Câmara, enfim, em assembleias legislativas e câmaras municipais. E qual o problema da gente querer sentar? Se a gente é metade da população, se nós somos mais de 50% da população, por que nós não podemos ocupar 50% da mesa? Para decidir. Nós pagamos 50% da conta? Ou a gente tem alguém aqui isento de pagar imposto? Lá em casa está chegando os boletos normal. Né? Então, aí, eu deixo para a doutora Luíde adentrar nos números. A ministra Carmen Lúcia, outro dia, ela até comentou que a igualdade vai acontecer o dia que nós tivemos a casa ocupada por 11 mulheres. Porque se nós já tivemos por 11 homens, né? Então, essa questão de acessar o espaço de poder, ainda é muito difícil para a mulher fazer isso. As que ocupam o espaço de poder, estar aqui, né, doutora Raquel, tem seu preço para segurar a onda de ser mulher numa sociedade patriarcal, que é a sociedade que nós estamos hoje vivendo, né? Então, esse preço é muito alto. E o que eu queria dizer também, assim, sobre a violência que a gente tinha comentado, que ela nunca começa machucando, né? Ela começa te convencendo. E foi isso que essa mulher que estava na terapia provavelmente se despertou para esse assunto. E a partir de então, quando ela... a mulher, olha só, o homem ele não tem, às vezes, medo de chegar e falar assim, eu quero o divórcio. A mulher, para divorciar, ela precisa ensaiar ainda. Eu conheço professoras de universidade que voltaram do doutorado, se prepararam um tempo para que elas conseguissem se arrumar financeiramente para poder conseguir fazer esse divórcio. Por quê? Porque sofria questão de violência, inclusive patrimonial. Por isso que a gente disse que a violência ela não começa machucando, às vezes ela começa convencendo, né? Quando a gente fala das mortes, sim, as mortes são extrema expressão da violência, porque normalmente eles atingem a face. Porque a nossa face a gente cuida, né? Porque a nossa face é o cartão é o cartão postal nosso, né? Então, é no rosto que eles normalmente batem, atiram. É isso. A policial que foi assassinada pelo policial também, ela tentava um divórcio. Ela falava, por que eu entendo o que vocês estão fazendo. Vocês não têm coragem de pedir o divórcio. Mas vocês fazem com que a gente peça, para que a gente saia de ruim na história, né? E assim, Neila, eu acho até que as mulheres ainda... A gente falta muito, mas muito mesmo para a gente alcançar. Na Unemate, nós temos um luxo de já ter tido reitoras, né? Nós temos as pró-reitoras, mas na OAB, nós estamos agora, na OAB aqui de Cássio, na subseção, é o segundo mandato da nossa presidente mulher. Nós nunca tivemos uma presidente mulher antes da doutora Cibele. Então, você vê assim que uma instituição, né, jurídica, uma instituição do judiciário, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, tendo essa situação aqui em Cáceres, que agora que nós tivemos uma mulher ali. E o que eu acho que está acontecendo, assim, as mulheres nem alcançaram ainda, mas essa tentativa, esse espaço que a gente está usando, está causando ciúmes, porque às vezes eu penso que a gente precisa também mexer na educação, né? Parece que a gente ainda está educando os nossos filhos, dizendo para eles que eles são o provedor dentro de casa. Onde que está isso? Onde que está esse homem que dá conta de tudo, né? Porque dar conta de arroz não é prover casa. A gente dorme em lençóis bacanas, né? A gente usa desinfetante, muita coisa que às vezes não está no radar de visão dele, né? Das coisas que a mulher também provê. Hoje é absurdo, já é comprovado. A mulher ela tem participação na composição da renda familiar. E muitas mulheres hoje estão num lugar melhor da perspectiva do que alcançaram na vida do que suas mães. Mas, às vezes, os homens... Porque eu até vi outro dia que, hoje, um jovem que nem eu, que estou na faixa de 40 anos, não consegue, nas pesquisas lá, se sustentar com casa e comida com um emprego só. Então, os homens estão tendo também essas dificuldades, né?
E as mulheres sobrecarregadas, entendendo agora que o serviço de casa integralmente não é delas. Por quê? Porque elas também compõem renda. Então, tudo isso aí está causando uma atmosfera do que a gente tem conhecido como machosfera. E isso, inclusive, nesses últimos 3 meses, tem sido horrível, estarrecedor. Por quê? Porque impulsionou muito a violência e eles perderam o medo de dizer quem eles são. Os homens violentos, né? E é isso. A gente acabou de ver um movimento de vídeos estourando na internet de homens demonstrando reações que eles teriam se a mulher se negassem a se relacionar com eles, a dar um beijo. Então, a reação que eles tinham e que eles mostravam na internet era dando murro, simulando facada. Se preparando caso ela diga não. A gente precisa urgentemente. Caso ela diga não. Aí ele está dando murro no boneco, está lutando, uma coisa absurda. Absurda. Isso tem que ser freado. E a gente tem que entender que a internet não é terra de ninguém. Isso daí dissemina muito ódio. E é isso que no Congresso Nacional está tentando ser aprovado. Ontem passou no Senado, né, a criminalização da misoginia e agora vai para o Congresso. É hora agora de fazer pressão para os nossos deputados federais, né? Infelizmente, nós tivemos 2 senadores aí que tentaram aí travar a votação aqui em Mato Grosso. Por 6 meses ficou parado esse projeto, né? E os nossos representantes aqui de Mato Grosso, bom, pelo menos assim, não me representaram nessa ocasião. Inclusive, uma sendo mulher, né? E eu já ouvi também de um deputado que vão tentar de tudo para parar na Câmara, porque não vou me lembrar a palavra que ele usou, mas querendo dizer que é absurdo a ideia de criminalizar a misoginia. Mulheres são mais de 50% de eleitoras, né? Eu quero ver quem é que sustenta. Mas, enfim, paga para ver, né? Enfim, o machismo, na verdade, não é uma situação que está enraizada só os homens exercem, exato, né? As mulheres também. Inclusive, eu vi senadora falando que isso daí é um absurdo, porque, de repente, por causa de uma fala qualquer, o parlamentar pode deixar de ser elegível, porque ele vai ser condenado por misoginia, que, quando você equipara, é um crime que aumentou a pena e é um crime que não tem fiança, né? Então, quando aumentou isso, uma mulher preocupada com essa situação, sendo que a gente bem sabe que cada vez que você reproduz um tipo de comportamento, você firma ele no tempo, não é? Você afirma. Se eu disser, por exemplo, a questão biológica, o que é que diz sobre a mulher? A mulher é uma fêmea humana adulta. Aí a gente tem a mulher, ela é uma mulher pronta, ela é uma mulher formada. O que é uma mulher formada? Uma mulher formada é uma menina que já entrou no ciclo menstrual e que está pronta para reproduzir. Então, cada vez que a gente reproduz frases, palavras, sem colocar sentido no que nós estamos falando, sem refletir sobre isso, muitas vezes a gente está reproduzindo um comportamento nocivo. E a questão do enfrentamento à violência, ela não é uma questão que diz respeito a mulheres, mas é uma questão que diz respeito a homens. Lógico. Porque, do jeito que nós chegamos, na escalada que nós estamos, quem aqui não tem mãe, esposa, uma vizinha que troca o almoço de vez em quando, sei lá, não é? Exatamente. Poxa. Não que precisasse ter, né? Numa sociedade civilizada, né? Deveria entender que são sujeitos de direito e pronto, tem que ser respeitado, né? Mas é que eu quis dizer assim, é um problema de todos nós. Claro, mas independente... É um problema. E nós temos mulheres aí, a gente estava falando do patriarcado e tal, um modelo que se estabeleceu desde sempre. E essas mulheres hoje que estão no Senado, que estão lá e que disseminam esse tipo de fala, são produto dessa formação e que normalizaram isso desde suas avós, suas bisavós, dentro de casa. Com certeza. Não faz mal, tá? É uma brincadeira. São pessoas que acham que isso é normal porque talvez não tenha vivido na pele a violência física. Talvez, a gente não sabe, talvez, né? Mas
isso precisa ser parado, porque não é porque eu não vivi que não existe. Exatamente. Né? Não é porque eu não vivi que isso não existe e está aqui, está do nosso lado. Está acontecendo a todo momento. E aí a gente pode falar sobre os números, se vocês acharem, porque eu fiquei chocada. Porque, às vezes, né, Luíte, a gente pode saber disso de colegas nossos que estão ali sorrindo, fingindo que está tudo ok, e por fora a gente não sabe o que está acontecendo, né? Por quê? Porque acaba normalizando essa violência que veio numa crescente. Então, a gente precisa, eu acho que, colocar o holofote neon nesses números, nesses dados, né? A professora falando aí sobre a questão, às vezes, tem gente do nosso lado, olha, dificilmente, assim, os que eu convivi, um bom agressor é um bom colega de trabalho. Não, eu penso mais na vítima. Eu penso mais na vítima que tem. Também. Só que assim, a gente se torna também vítima no ambiente de trabalho. Só que muitas vezes a gente não se dá conta. Eu, para mim, não passa despercebido, mas percebo quando interrompe a gente, não deixa a gente terminar de falar, quer explicar o que a gente já disse mais de 10 vezes, sabe? Que é o que a gente chama de maninterrupting, mansplaining. Então, todas essas características aí, eu bati o olho já... Sabe assim, o sensor já apita. acionou. Mas eu não tenho muita paciência também, não, sabe? Dou bom dia, até logo, e tá tudo certo, sabe? Mas vamos falar dos números, né, professora? Enfim, né? A gente teve mais de 1.500 mortes, né, em 2025, no Brasil inteiro. Mato Grosso, por 2 anos, liderou o ranking, foi bicampeão de feminicídio no país. Nós fomos, por 2 anos consecutivos, campeões, né, vergonhosamente. Meu Deus. E por grande indicativo, assim, de omissão do Estado. Não temos investimento, né, recurso que inclusive foi separado, isso posso falar com grande clareza, porque participo ainda da Câmara Setorial Temática sobre feminicídio, que a professora Edna Sampaio, quando na condição de deputada, solicitou e foi instalada. Inclusive ontem nós tivemos aqui em Cáceres uma audiência pública que ela esteve presente, deputada Sheila Klenner, do PSDB, enfim, chamada pelo vereador Cesare Pastorello, vereadora Valdenira também esteve. Enfim, nós tivemos, e lá foi apresentado também muitos esses dados. E aí Mato Grosso agora cai para a posição de 4º lugar, se eu não estou enganado, perde para Rondônia, Acre, Amazonas, se não me engano, e que foi inclusive territórios que já foi Mato Grosso, assim, né? Rondônia, enfim. E aí cai, não porque diminuiu o número de feminicídios no estado, porque aumentou. Exatamente. Aumentou aqui também, porque a gente estava numa média de 47, 46, aumentou para 54 aqui em Mato Grosso, e os outros estados também ficaram maior. E aí algumas pessoas sempre vêm um questionamento, né? Mas parece que agora tem aumentado mais. Claro, a gente não tinha antes o feminicídio tipificado. Então, antes entrava todo mundo no mesmo bolo, homicídio. E, inclusive, a gente já está na luta para separar. Desses homicídios, quantas morrem que são mulheres? Aí é o femicídio, né? Que não é pela razão de ser mulher, mas que mulheres morrem, né? Se ela, no assalto, morreu uma mulher. A gente não tem essa separação. Entra todo mundo como... Agora, alguns fazem os dados, mas geralmente entra numa estatística geral, né? De homicídios. Então, a gente tem esses dados alarmantes. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso fez apontamentos bastante severos sobre essa questão da falta de investimentos no Estado de Mato Grosso, de aparelho do Estado. Por exemplo, essa mulher que aperta o botão do pânico. Eu sei que o agressor, né, que matou, parece que não tinha tornozeleira. Então, a gente tem legislação já para dizer... Está solto, ele representa ameaça para a vida daquela mulher. Então, as decisões judiciais, a gente vê, advogado pede, Ministério Público concorda, lá vem o juiz. Não vejo necessidade. Ora, se a mulher se sente ameaçada, quem somos nós na sociedade para dizer que não representa ameaça? Qual o problema? Aí o Alecrim não pode usar uma tornozeleira embaixo da calça. Quer dizer, mas ele pode bater nela, pode bater no filho, pode xingar. Quer dizer, tira... Aí, mas não aconteceu nada nesse período. Claro, a mulher se trancou dentro de casa, com medo, não sai de casa para nada, tem que pedir para vizinho fazer compra, trabalha home office, né? E a gente tem hoje uma garantia no INSS que a mulher tem o direito de se afastar do trabalho, inclusive quando vítima de violência doméstica. Então, assim, alguns avanços,
a gente tem conquistado nesse aspecto, mas sempre depois que a violência acontece, né? Então, o que a gente precisa discutir, entender de uma vez por todas, é que a violência ela não pode acontecer em relação à mulher. Né? Principalmente a agressão física. A gente precisa compreender que o corpo não é território de justiçamento. Os homens morrem muito por conta do machismo também. Mas quando a gente vai perguntar quem é que está matando quem? Os homens matam os próprios homens e os homens estão matando as mulheres. Ah, nem todo homem, mas é sempre um homem. Né? Com raras exceções. Aí, quando Elise Matsunaga, né, vai lá e faz o esquartejamento, tem que virar série, claro, porque é raro. Né? Fala assim, olha lá, virou até série da Netflix. Porque é tão raro acontecer uma mulher que consegue se defender. E ela tinha todo o preparo, ela era enfermeira, né, etc e tal. Então tinha que se livrar do corpo e foi a forma como ela arrumou, né? E pra infelicidade dela, o cara usava uma calça da Diesel, né? Foi por isso que ele... Eu assisti, né? Se tivesse usado uma calça qualquer... Raquel, até hoje. Raquel, calma. Enfim, né? Mas é isso, né? Luíde, você quer falar sobre os números? Eu vi que no Brasil, a cada 6 horas morre uma mulher. É assustador a gente ver isso, né? A cada 6 horas, são 4 por dia. Se a gente fechar o olho e ver o mapa do Brasil, vai pipocar 4 lugares vermelhinhos no nosso mapa por dia, gente. A cada 4 horas morre uma mulher. A cada 4 minutos ocorre uma violência contra a mulher. A cada 4 minutos... E eu queria até dizer assim, os espaços de violência, né? Nós estamos observando bastante o aumento de assassinato de mulheres trans. Direto aqui no noticiário do Mato Grosso, a gente fica sabendo de situações que aconteceram e que nos assusta. Nós temos a violência doméstica, e nós temos a violência fora do espaço doméstico. Essa, ainda aqui em Cáceres, eu entendo, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que nós temos um gargalo, uma deficiência no atendimento das mulheres que não sofrem violência doméstica dentro do espaço da casa, da relação domiciliar lá. Porque esse atendimento, o CNJ deixou ao encargo do juiz da vara decidir se aquilo é matéria ou não de competência dele. Porque se a vara chama doméstica, ele não vai avaliar questões de violência que não são domésticas. E aí a mulher procura outra vara, e o fato de não ser uma vara especializada, às vezes a gente tem uma demora na urgência que o caso requer para as situações que precisam ser determinadas ali, né? E a violência política. Por que a gente tem medo de ocupar espaço político? Porque o espaço lá fora, ele não visa atingir somente a mulher quando ela ocupa esse espaço político. Às vezes vem nos nossos filhos, alcança a nossa família, né? Porque a violência contra a mulher nos espaços vem desde dos adjetivos que jogam na gente, né? Então, é muito difícil você ocupar esses espaços justamente por isso. Muitas não vão para proteger seus filhos até, né? E no espaço de trabalho, isso daí não é novidade, eu acho, para ninguém. Que mulher nunca... Se não, vai acontecer, porque não tem essa de escapar disso. Infelizmente, até que a gente consiga mudar esse cenário, né? Que mulher nunca foi preterida em relação a um homem para uma função que ela desempenhava bem, né? Às vezes a gente tem situações que... Quantas vezes a gente entendia, estava observando ali, que às vezes esse espaço, você podia ter uma ascensão ali, não consegue. É do homem esse espaço. Os melhores salários é deles. Eles dão desculpa, né? Mas a mulher, ela engravidou, ela perdeu 1 degrau ou 2 ali no espaço do mercado de trabalho, né? E aí é isso, diferença salarial, a violência hoje, muita violência para a mulher idosa, né? Doméstica, com filhos, né? Nós temos aqui em Cáceres
Eu acho que Cáceres já passou da hora de ter um lugar para tratamento também. Cáceres merece essa reparação por a gente ser fronteira. Eu sei que a polícia trabalha, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, onde que cabe tanta coisa que esse povo apreende aí de quantidade de entorpecente, né? É muita apreensão. Mas nós temos um déficit com a cidade. Nós estamos aí, gente, com um monte de filhos espancando os pais dentro de casa, né? E violência contra a criança, de toda a espécie. De toda a espécie. E é o seguinte, quando a gente está no nosso mundo, a gente não tem acesso a esses números, né? Mas é enorme o número de violência sexual e violência física contra crianças. Eu vi, doutora Raquel, que o Brasil pediu, eu acho que, salvo engano, o Brasil pediu para que tenha um CID de morte por violência doméstica. Não é para o acusado, porque as pessoas ficaram pensando assim, mas não vai ter um CID para o acusado que matou? Não, é um CID para categorizar essa morte por feminicídio. Por quê? Para a gente trabalhar melhor as estatísticas aqui e entender. Para a gente até ver o tamanho da vergonha que nós estamos vivendo, né, dentro dessa sociedade. E a gente tem umas outras medidas também. Já vou esticar aqui. Está passando nos nossos legislativos, né? Projeto para autorizar o uso de spray por mulher, que é um meio um meio Spray que de ajuda. pimenta. Spray de pimenta, que ajuda na defesa, né? Tornozeleira eletrônica ser obrigatória para aqueles homens que oferecem ameaça à vida. Então, tudo isso ainda não é. Às vezes você pede tornozeleira, por que a tornozeleira? Porque ela vai apitar quando ele chegar perto de um raio que o juiz determinar de segurança para ela. E aí ela pode apertar o botão do pânico. Mas ainda tem juízes que não entendem que no começo deve dar tornozeleira. Tem que ele derrubar a primeira porta dela. Né? Então, e a violência vicária, que é a violência, isso também está tramitando para que entre na Lei Maria da Penha, para que essa violência que ele faz contra o seu filho seja também albergada pela Maria da Penha. E inclusive, mulheres, o pai que bate no seu filho ou no filho dele, né? No filho comum de vocês ou no filho exclusivo seu, ele comete tortura contra a criança. O pai que bate em você na frente da criança, ele também comete tortura. E a gente precisa não tolerar também essas coisas, né? Eu sei que é difícil, mas nós temos muitas instituições fazendo um bom trabalho aqui em Cáceres. Aqui em Cáceres, nós temos, ali pela rede. Nós temos gente que está na rua aí fazendo um trabalho, sofrendo porque às vezes chega a ver a cena do crime, né? É terrível. Eu só quero aproveitar que a doutora Luíte entrou na questão da criança e do idoso e registrar, já, porque assim, a gente tem a Delegacia da Mulher, inclusive é uma das implicâncias que eu tenho, que coloca lá a placa Delegacia da Mulher. Mas a delegacia, ela não é só da mulher, ela acumula com criança e idoso. E muitas vezes a delegada titular dessas 3 competências ainda acumula fronteira. Então, assim, agora você imagina, tem casos, assim, e são muitos, né, de violência, principalmente sexual contra a criança, violência contra idosos e também das mulheres. Quem que você acha que vai ficar em terceiro lugar? Aí, fronteira geralmente é tráfico também. Então, aí, às vezes, vai a mulher para 4º lugar, né? Porque é maior, é capaz, aí ela se vira, ela já tá... Não é? Porque daí a criança não tem como se defender, enfim. Então, essa também é uma grande luta que a gente tem levantado, né? Que as delegacias, elas sejam exclusivas, que tem que vir delegada para titularidade. Eu, na minha concepção, é 3. É criança, é idoso. E aqui tudo tem demanda, né? Tem muita demanda, então você tem que ter um titular para cada uma. Então, é fácil a gente ter um governo do estado que vem e fala assim, a gente tem Delegacia das Mulheres em 6 municípios. Em que condições? A Patrulha Maria da Penha... Só em 6? Ou parece que é 8, mas 2 não instituíram, né? De fato, que funcionam são 6. Uma única 24 horas, que é em Cuiabá, funciona mal e porcamente, inclusive, né? E a deputada Janaína Riva, ela propôs para que
tirasse o recurso do marketing para permitir que a delegacia de Várzea Grande ficasse 24 horas, mas nós tivemos uma Assembleia Legislativa que achou que é muito mais importante ter um outdoor no meio da avenida do CPA com uma pessoa com o braço cruzado escrito Assembleia está presente na sua vida, ao invés da delegacia funcionar 24 horas em Várzea Grande. Então, essas coisas, professora Leila, ela não pode passar batida aos nossos olhos. São pessoas que se dizem representar a gente. Então, assim, aí todo mundo, quando a gente conversa e fala sobre isso, acha que é um absurdo. É um absurdo. Daqui a pouco a gente vai ter eleição de novo para deputado federal, deputado estadual, senador. E aí? Nós vamos colocar essas mesmas pessoas lá de novo para falar que prefere um outdoor no meio da avenida do que uma delegacia da mulher funcionando 24 horas? E aí achar que é problema das mulheres resolver violência contra a mulher, porque daí é isso, joga na nossa conta. Como se o serviço voluntário fosse capaz de resolver todos os problemas. Não é. A gente sabe que o que a gente salva é muito pouco. A gente consegue estender a mão, é para uma, para duas, talvez, quem sabe, uma dúzia, se a gente chegar muito. Né, levando informação, levando nossa solidariedade, sororidade, mas a gente sabe que quem tem realmente capacidade é o Estado. Quem tem grana para investir é o Estado. É o Estado que pode abrir essa delegacia 24 horas. Nós temos 142 municípios. Para 6 delegacias da mulher que não funcionam 24 horas, sendo que até ontem na audiência alguém falou, não tem hora para a mulher apanhar e morrer. Pior que tem. Quarta-feira, dia de jogos, que é quando os homens bebem, né, não se conformem com o resultado do time, chega em casa, agride a mulher, e final de semana, que também está relacionado com o consumo de bebida alcoólica. E é justamente quando a delegacia está fechada, período noturno e nos finais de semana. Chocada. Realmente, eu estou chocada. Não imaginei que não fosse obrigação do Estado uma delegacia em todos os municípios. Em 6, no Estado inteiro, um Estado desse tamanho. E ainda acumulando. E ainda sem atender final de semana ou plantão. Exatamente. Meu Deus. Aí o plantão é o CISC, onde você vai todo mundo, né? Aí vai perda de documento, furto, roubo, tráfico, enfim, né? Aí recebe tudo. E a mulher, aí você imagina como é que é um acolhimento, né? Aqui em Cáceres nós tivemos a grata satisfação, na verdade, de ter a colaboração da Polícia Judiciária Civil, da qual, né, passou por um processo de formação junto com a gente lá na rede, para compreender essas questões de gênero. Inclusive, no começo a gente teve, assim, uma certa resistência. Porque é isso, falar de gênero, a gente querer desconstruir, porque essa coisa de homem, mulher, o que é de um, o que é de outro, é uma construção social, né? Então, para a gente desconstruir, para depois construir de novo, né? Então, geralmente, a gente tem aquelas convicções, apanha porque a mulher gosta. Gente, quem que gosta de apanhar, pelo amor de Deus, não é? Então a culpabilidade, né? Se apanhou, aprontou. Exatamente. Alguma coisa ela fez. Que roupa usava, quando a gente sabe que tem bebês estuprados e tem freira sendo morta e estuprada idosas dentro de convento. Idosas de cama que a pessoa invade a casa da pessoa para ir fazer o mal. Exatamente. Centro cirúrgico, né? Que a gente vê aí, às vezes, denúncia, né? Que a mulher sedada, né? Então, enfim, né? São questões... E aí a gente, né? Agradeço muito, né? O doutor Igor, que é diretor aqui geral da Polícia Civil em Cáceres. Então, a gente, né, foi falando e passando sobre a importância do acolhimento. Então, a natureza da violência de gênero, a natureza dessa violência contra a mulher, ela é diferente dos outros tipos penais. Inclusive, quando a gente fala sobre... né, a gente vê o senso comum dizendo a Lei Maria da Penha veio para acabar com a vida do homem. Coitadinho, né? A Lei Maria da Penha traz conceitos do que são as violências, o que é uma violência física, o que é uma violência moral, psicológica, financeira. A Lei Maria da Penha teve um único tipo penal incluído muito recentemente, que foi em 2022, se eu não me engano, ou 2023, que é o crime de descumprimento da medida protetiva. Porque antes o alecrim tinha, né, a medida protetiva, ele chegava, se aproximava, a mulher chamava a polícia, e aí o que a gente fazia? O sistema nosso não tinha o que fazer, porque não tinha previsão legal de descumprimento de medida protetiva. E agora tem. Então, ele descumpriu, ele responde por esse tipo penal. Mas os crimes que ele comete, agressão,
o próprio feminicídio, que agora é um tipo penal autônomo, né? Ele chegou a ser uma qualificadora, mas agora ele é um tipo penal independente. São todos do Código Penal. Não é da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela está muito mais para orientação, educação, conceitos e direcionamentos do que de punitividade. Proteção da família. Exatamente, né? Mas sempre de direcionamentos, né? Tanto é que a gente fala de alteração em legislação como de diretrizes e bases lá na escola, né? Que tem que incluir, porque a gente tem que trabalhar as sementinhas, né? Que são as crianças, jovens, né? Enfim, que é sempre a nossa esperança de que mude as próximas gerações. Isso tem que ser discutido desde sempre. E aí, historicamente, né, só para não deixar também passar batida, Maria da Penha, você vê, é uma mulher que está viva, custou 19 anos da vida dela conseguir ser ouvida e atendida por organismos internacionais, né, a Câmara de Direitos Humanos, para condenar o Brasil a legislar, tomar uma medida para proteger as mulheres. Ou seja, em nenhum momento nós tivemos um grupo de pessoas que se reuniram lá no Congresso Nacional e falaram, não, hoje nós vamos fazer uma legislação para proteger as mulheres. Olha o que aconteceu com a Maria da Penha. Não. Veio de cima para baixo. Exatamente. O Brasil foi condenado 19 anos depois de tudo que a Maria da Penha passou. E pasme, e, além de tudo, ela tem as testemunhas, são as próprias filhas, inclusive as filhas, uma delas escreveu também um livro, Maria da Penha escreveu um livro, ela tem as testemunhas, inclusive uma delas empregada doméstica também, e ainda assim, né, o desquerido do marido dela, né, acha palco para publicar livro, Brasil Paralelo, Brasil Paralelo, recentemente, para descredibilizar a palavra de uma pessoa que já teve uma decisão em corte internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você veja, agora, o que sobra para uma mulher... é isso. Eu fico muito nervosa, porque assim, tem que 500 mulheres falarem assim que aquele cara é um assediador, para ir, peraí, deve ter alguma coisa, né? Quer dizer... Como é que a gente fala que a palavra da vítima vale quando você vê isso acontecendo com a Maria da Penha, que é um símbolo internacional e referência de uma legislação de proteção integral à mulher? Ele achou editora, ele achou publicidade, ele acha espaço, inclusive, para querer propagar uma falácia. E vai achar adeptos que vai comprar e que vai acreditar. Só que agora esse canal que eu acabei citando, eles acabaram de ser condenados, né? Utilizaram, inclusive, documento falso, né? Para tentar distorcer toda a história, enfim. Então, assim, é muita falta de respeito. A mulher que está na cadeira de rodas, é visível. Por conta disso, A gente vê. Por conta de violência. Meninas, vamos? O tempo já... Para onde? Tempo... Eu preciso que seja falado sobre as instituições e redes de proteção. Isso tem que ser falado principalmente dentro da nossa realidade, né? Cáceres, como é que está lidando com isso? Porque o nosso tempo já foi. Foi embora. Eu queria antes falar uma coisa que foi só em 2021 que o STF reconheceu como inconstitucional a alegação de que o assassinato de uma mulher aconteceu em defesa da honra de um homem. Né? Então, nós tivemos o caso daquela Diniz, né? Que levou 4 tiros no rosto. Ângela Diniz. E o namorado dela saiu aplaudido da situação, porque ela era uma mulher que... Até pouco tempo atrás, o pai podia tirar o patrimônio, né, que ele ia deixar para a filha, em razão se ela não tivesse comportamento adequado dentro dos termos do que uma sociedade entende. Então, matar e dizer que eu matei em defesa da minha honra, deixou de ser usada essa tese em 2021. Caramba, não que ela não viesse sendo criticada já nos tribunais. Advogados que defendiam essa tese, eles eram... passava vergonha, né? Não sei, porque era uma coisa que a sociedade já não aceitava mais. Mas prevalecia, né? Mas foi em 2021 que
parou de justificar a morte de alguém em razão da minha honra, né? Então, eu vejo, assim, uma dívida muito grande que a sociedade, que o patriarcado tem em relação a essa questão da mulher. E é isso, eu acho assim também, a sociedade quer falar que nós não somos amigas, que nós disputamos entre nós, e eu até quero fazer um chamado para que as coisas sejam diferentes, para que você olhe para as suas dificuldades diárias que você passa e que você priorize mulheres, incentive mulheres, isso é muito importante para a gente sair, né, desse fosso. Doutora Raquel, quando se revolta, porque dentro do escritório nosso mesmo, de advocacia, a gente tem enfrentado dificuldades, às vezes, para conseguir que uma pessoa alcance a proteção do judiciário. Uma pessoa que está sofrendo ameaças, xingamentos, nós tivemos, né, enfim. E aí eu quero dizer que o CNJ, ele criou lá as redes, né, e elas vêm sendo implantadas. E aqui em Cáceres, nós implantamos aí por volta de 2022. E aí a gente tem dirigente das instituições que vieram somar nessa rede. Então lá a gente reúne, a gente começou entendendo o que cada um estava fazendo de forma isolada. Nós temos o judiciário. Sobre o judiciário, eu até quero fazer uma correção no sentido de que, não sei se é uma correção, mas dizer que existem juízes e juízas também que tiram do seu próprio bolso dinheiro para fazer um lanchinho, para ver como é que atende da melhor forma crianças que estão em situação de abuso, né? Então, ao ponto de que nós temos, às vezes, dificuldades para ter efetivação da lei, às vezes nós temos também juízes que se doam nessa causa. A juíza que estava aqui, ela não tinha assessoria dos psicólogos ali rápido. O que eles fizeram? Montaram um grupo de conversa às sextas-feiras. Então, pegavam as mulheres que queriam ir para essa conversa coletiva. Era um jeito de trabalhar isso. A Patrulha Maria da Penha recebe a confirmação do juiz lá de que teve a medida protetiva. A Patrulha Maria da Penha vai na casa da mulher, conversa com ela, olho no olho. São a patrulha maravilhosa, gente. Aqui, os comandantes que passaram por aqui e o comandante que está agora também são muito preocupados com essa acolhida da mulher. Amanhã vai inaugurar a sala da Patrulha Maria da Penha, uma sala pensada para dar conforto, né, o mínimo de conforto para essa mulher que vem procurar depois dessa situação. Nós temos o município de Cáceres. Eu passei lá, vai ser o máximo de conforto. Né? Capricharam, hein? E assim, agora é porta na rua, né? Porque antes você tinha que entrar lá no batalhão, então isso podia inibir as vítimas. Então tudo isso foi pensado, né, para que as vítimas não passassem por constrangimento. Exatamente. E a revitimização, né? Quer dizer, vai lá procurar no batalhão, geralmente, às vezes, se for denúncia de algum membro da corporação, ou seja, ainda tem que passar, porque vai saber o que a mulher do fulano de tal tá fazendo aqui. Agora não, tá ali na rua, entra de lado, né? Tem um acolhimento, a sala. Elas capricharam, lá deu uma passada lá ontem. A patrulha, às vezes, sai atrás de um sacolão aqui, outro ali, para ajudar alguém que está na iminência de uma situação de vulnerabilidade ali, ou que está já na vulnerabilidade, né? Eu sei de comandante que pediu para a esposa, que é psicóloga, fazer um atendimento urgente para uma mulher que estava numa crise, precisando de um direcionamento, né? O município de Cáceres, acho que tem uma parceria que oferece dentista para essas mulheres, porque elas saem da relação feias, né? Também mal cuidadas, né? Sem olhar para elas. Então, tem esse cuidado, mas nós estamos ainda muito devagar nessa caminhada, né? O município criou a casa Belbelita, que é uma casa de acolhimento, porque às vezes você tem tira a mulher daquela situação de violência iminente, risco de vida, e você faz o quê com ela? Pede para o padre abrir a igreja, né? E agora nós temos a casa, porque a gente tinha dificuldade de conseguir, pelo poder público, hotéis que podiam, né, abrigar. Então, a gente ainda precisa melhorar as coisas lá, né? A gente lá ainda conta com doação. Então, quisera que daqui a um tempo a gente tenha um lugar onde essa mulher que saiu nessa situação de casa possa ter acesso a roupas, né, para ela, para os filhos. A delegacia da mulher,
E também o CIS, que eu vou dizer isso, né? A gente conta com policiais muito comprometidos. Às vezes você liga lá para contar de uma situação que está acontecendo, eles já estão acompanhando. Né? Então, eles conhecem os casos pelo nome. A Unemat fazendo o que pode para contribuir dentro da rede, né? Com formação, enfim, olhando o que precisa ser feito, centro de referência em direitos humanos, né? O controle social através dos conselhos. Então, acho que a gente tem somado aqui em Cáceres e a gente tem tentado muito entender e uniformizar, ver assim, por ser rede, né? O que você está fazendo? O que eu posso agregar? Como é que é? Enfim, é um trabalho assim que está acontecendo. Hoje, assim, a gente fez um diálogo também com a Defensoria Pública, né? Então, hoje, a mulher que, se a patrulha visita e ela diz que ela não está recebendo os alimentos ou tem alguma questão sobre guarda das crianças, dos filhos, ela tem uma prioridade no atendimento, que é um protocolo que a gente estabeleceu pela rede para o atendimento dessa mulher. E também, após 20 anos aí de lei, Maria da Penha, né, que é a lei de 2006, a gente tem um grande problema que é a ausência de defesa das mulheres nos processos, né? Então, elas ficam... Porque a defensoria... Né? Defesa pública. Defesa pública, né? Que a defensoria só tem dado conta hoje de atender o réu, que é a prioridade, né? Então, a vítima tem ficado sem estava, né, ficando sem essa defesa. E aí a Defensoria Pública aqui de Cáceres, posso falar por Cáceres, que através do doutor Antônio e que nossos agradecimentos, chamou para si essa responsabilidade. Então, hoje as mulheres, elas já não ficam mais desguarnecidas juridicamente, mas isso é um problema ainda a ser resolvido no estado de Mato Grosso como um todo. A gente teve um concurso recente, 30 vagas, e a gente tem 142 municípios. Isso que a doutora Raquel está falando, foi lá na rede, a gente descobriu, assim... A delegacia pede na medida protetiva os alimentos, porque isso é uma medida de extrema urgência. Está saindo de casa, tem condição de descontar lá na folha de pagamento. Então, a mulher não estava recebendo porque o juiz entende que a vara é criminal e que não tem competência para deliberar a respeito dessa questão que é civil e que depois não tinha como executar uma decisão dele. Então, não tinha os alimentos e muitas vezes a guarda dos filhos também ficava assim, apesar de que eles não querem, né, Raquel? Mas ficava desalbergado disso daí. E aí a gente fez mesmo esse protocolo com a Defensoria, foi muito importante isso. Continua não tendo defesa delas nos autos, mas quando a patrulha visita ou a rede de multidisciplinar do fórum e identifica a necessidade urgente, elas entram para uma fila de prioridades na Defensoria. Isso foi bacana. Mas a gente teve uma mudança que agora o doutor Antônio chamou para si a questão do processo penal. Vai ter defesa das mulheres. Que legal. Já teve um avanço, ela não tinha atualizado. Estamos bem, então, Cáceres, com relação a essa briga, vamos dizer assim, esse enfrentamento. Eu acho que a gente está se empenhando, eu acho que a gente tem algumas coisas ainda que dá para melhorar, mas tem muita gente comprometida demais. E nisso a rede tem um grande papel, né? Na juntada de forças, vamos dizer assim. A UAB também compõe a rede. Então, a gente tem preocupação assim. Você está na delegacia da mulher. Onde que vai a mulher chegou com a criança? Onde que você vai deixar essa criança para a mulher ir para a sala, né? Fazer o depoimento dela. Então, já teve espaço que criou lá, alguém levou uma mesinha, alguém levou alguma coisa. Aí depois isso não está muito legal agora. Agora que mudou a delegacia, eu não estive lá ainda para ver como é que tá, né? Mas tem sempre gente preocupada e fazendo alguma coisa. Legal, gente. Muito bem. Parabéns para vocês que fazem parte de toda essa rede, né? Que trabalham, que enxergam essas mulheres. Eu fico ainda muito preocupada porque tem muita vítima de feminicídio mesmo que tem medida protetiva e acabam morrendo. Ou seja, não dá tempo de chegar e impedir isso. A tornozeleira que está passando, né? Para que ela seja obrigatória, coisa e tal, isso é um comando já, né? Para que o juízo não fique muito Mas ainda é assim, né? Caramba, risco iminente de vida. Aí já coloca a tornozeleira. Mas, enfim...
Aqui em Cáceres, a gente tem um dado que é muito interessante, né? Que sempre nas nossas reuniões bimestrais, a gente vai atualizando. E eu acho que nos últimos anos, as mulheres com medida protetiva estão todas vivas. Com medida protetiva, não morreu nenhuma mulher aqui em Cáceres, acho que nos últimos 3 anos, se eu não me engano. Então, assim... Isso já é um grande dado, né, gente? Aí ontem, inclusive, é a pergunta de $1 milhão, né? E as mulheres que não têm medida protetiva? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo chegar até elas, que elas estão morrendo antes de buscar... Medo de procurar? Então, essa resposta, né, que é de $1 milhão aí, que vou ficar devendo. Então, a gente não sabe, mas muito provavelmente, o que a gente vê lá pela Câmara Setorial Temática é uma falta de investimento, realmente, né? Você precisa de muito mais do aparato estatal. Você precisa ter uma estrutura, você precisa, por exemplo, a própria Delegacia da Mulher, na verdade, a previsão é para construir lá no CIS, que lá é a cidade da polícia, né? Então, você tem um determinado local que está ali estabelecido, que era perto da Cometa, todo mundo sabia. Agora você pergunta, todo mundo, às vezes jogam no grupo, gente, onde que está a Delegacia da Mulher? Agora você imagina, você numa situação de violência perdida, ainda vai ter que procurar para onde que mudou a delegacia. Entendeu? Então, assim, é necessário que essa delegacia seja construída o quanto antes, né? A gente tem uma solicitação para o Tribunal de Justiça, pela rede também de enfrentamento aqui de Cáceres, para que seja instalado o Juizado Especial de Violência Doméstica em Cáceres, que é o que tem a previsão na Lei Maria da Penha, né? Poderia ser um Juizado Especial de Violência contra a mulher em geral, né? Mas a lei ainda prevê o nome de violência doméstica, enfim. Mas já há entendimentos de juristas, né? De pesquisadoras, de que a Lei Maria da Penha, ela já não é suficiente para aplicar no âmbito doméstico, como disse aqui a minha colega, a doutora Luíte, muito antes. E como dizia a professora Edna ontem na audiência pública, de doméstico, porque domesticar, quando você fala que você amansou, né? O bicho, então, assim, uma violência, não tem nada de doméstica, né? Então, assim... Dentro de casa é paz, é amor, é alegria, harmonia. Então, são duas palavras, né, que nem deveriam estar na mesma frase, né? Então, violência não tem nada de domesticável, né? Enfim. Eu queria que falasse, comentar, aí a minha parte, comentar, porque Luíte elaborou um projeto maravilhoso e pediu para eu ler. Lembra? Lembro. Esse projeto seria um projeto de pesquisa e extensão, né, que era trabalhar com cerâmica e acolher mulheres vítimas de violência que, a princípio, fossem recolhidas, estivessem na casa, alguma coisa assim, né? E buscou parceiros. Eu acho, assim, maravilhosa a ideia, porque ela vem muito no sentido da autonomia, a pessoa se ver produtiva, aprender uma nova função. Fala um pouquinho, Luiz, para a gente. Nosso tempo acabou. Aí fala um pouquinho da ideia desse projeto, de alguns parceiros, como é que ele está, né? Nós temos uma artesã aqui em Cáceres que tem um ateliê que é luxo, chama Ita, né? Tem bastante material já produzido dela, eu não sei como é que eu vou falar, arte, né? Bastante coisa da arte dela lá. E um estúdio, um ateliê pronto. Agora, eu ainda estou fechando com ela alguns detalhezinhos para finalizar esse projeto, para que a gente institucionalize e vá atrás de financiamento. Eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir apoio para isso. É muito interessante. São mulheres em situação de vulnerabilidade que seriam indicadas ali dentro da rede, pela patrulha, por pessoas que estão mais próximos a ela, e que poderiam passar ali naquele 1 ano fazendo esse curso e depois podiam monitorar e, de repente, a gente, como já fizemos isso pela Unemate, lá tem um outro Centro de Direitos Humanos, professora Lúcia, onde eu já fiz um projeto junto com a professora Edir, uma época, e a gente trabalhava com mulheres que se reuniram numa cooperativa para fazer salgados. Então, a gente dava palestra para elas de várias temáticas, inclusive como lidar com o problema do sucesso em casa, porque a partir do momento que você deixa de estar só em casa e vai para um lugar com as suas colegas, né,
de trabalho ali, produzir, ter sua renda, isso também começava a dar problema em casa, né? Então, a gente estava cuidando, como é que fala isso? Incubadora, né? Incubando. E a ideia é lá também, nesse projeto, futuramente, incubar, né, negócio de mulheres que queiram trabalhar com isso, com a cerâmica, disseminar isso mesmo, né? A Ita falou assim, Luíde, você devia expandir isso para bordado. Eu falei, as bordadeiras estão mesmo reclamando que estão sem óculos, né? Que legal. E aí, pintura, enfim, essas coisas aí. Eu espero que logo esse projeto esteja institucionalizado e eu tenho acredito muito que a gente vai conseguir financiamento para... Eu também acredito, porque é maravilhosa a ideia. Meninas, eu peço a vocês que façam as... vamos falar dos canais de denúncia, gente. É sempre bom falar, né? Canais de denúncia para as mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência. O que elas devem discar, correr para... Vamos lá. A violência está acontecendo, ou na iminência de acontecer, é 190. Não tem como correr. Agora, se é uma violação de direito, da qual, assim, uma violência moral, psicológica, da qual a mulher entende, né, que dá para esperar aguardar, a delegacia da mulher, né, no horário comercial, que fica agora ali atrás da quadra do União e Força. E aí a gente tem um telefone, um canal que é nacional, que é o 180, né, que na verdade é um canal de denúncia de violação de direitos humanos em geral. Mas atende também, é óbvio, né, porque a questão também das mulheres está diretamente relacionada com direitos humanos, né? Esse botão que a gente fala aí, que ela aperta, é um aplicativo a partir de uma medida protetiva? Como que é isso? A mulher, ela solicita o botão do pânico. Chama botão do pânico. Chama o botão do pânico. Então, cada vez que ela se sentir ameaçada, ela pode apertar e aí uma guarnição da polícia se dirige até ela. Criada no Mato Grosso. Eu não sei se foi criado no Mato Grosso, mas assim, ele é assim que funciona. Porque algumas pessoas acham que o botão e a tornozeleira, elas funcionam junto, e não é. São coisas distintas. A tornozeleira, ela, quando ele aproxima de um determinado distância da qual ele está proibido, o botão primeiro começa a vibrar, depois ele começa a pitar. Então, porque é para chamar a atenção mesmo da mulher que o cara tá perto. E aí ela pode apertar o botão, né? E às vezes a mulher recebe o botão e o cara tá sem tornozeleira, mas vamos supor, sei lá, ela viu que o cara passou, ela pode apertar, ou então sabe que o cara tá no portão. Eu tive cliente que o cara tava no portão da casa dela, sabia, porque tinha câmera de segurança, né? Então ele tava tocando o interfone, ela viu que era ele, e aí ela tinha um botão, ela conseguia apertar e avisar a polícia, né? Mas poderia ter ligado 190 também, né? Mas o botão é porque, de fato, as mulheres... com toda razão, claro, desestabiliza muito emocionalmente. Então, o botão, muitas vezes, dá uma certa segurança de que ela vai poder contar com alguém naquele momento. Eu acho que até... nunca parei para estudar, nem ir atrás sobre isso, mas acho que deve ter alguma questão de ordem psicológica, assim, que envolve. Muitas já me relataram que elas se sentem mais seguras, e que elas voltam a ter um pouco de vida quando recebem o botão do pânico. Um acesso mais eficiente ao socorro. Mas são mulheres que vivem amedrontadas, né? E claro. assim, e de fato, por exemplo, essa questão do botão... Porque assim, a gente está sempre atribuindo obrigações para as mulheres. A mulher deve entrar no jiu-jitsu, a mulher tem que fazer defesa pessoal, a mulher tem que aprender... Cara, a mulher só quer viver livre. Quem, na verdade, tem que aprender de parar de matar as mulheres e de violar os direitos são os homens. A gente fica se desdobrando, né? Em vários papéis para continuar vivo, né? É sempre colocando nas nossas costas a conta da gente ficar viva. Eu acho também é uma situação bem delicada quando você ainda está naquela fase lá que é do convencimento, né? Acho que a gente tem que olhar para a gente. Eu convido as mulheres a se olharem, ver o que dá para fazer de misturinha caseira e trabalhar na sua essência, né? Cuidar de você, olhar um pouco para você, porque dentro dessas relações, às vezes, a gente não identifica a violência. Mas se te incomoda, busca saber, né? Porque não está legal. Você está sofrendo violência e, às vezes, não percebeu, né? E a gente precisa tomar cuidado também para começar. A busca de ajuda pode ser uma consulta lá na Defensoria Pública,
ou ir atrás de alguém na OAB, ou então conversar com algum advogado da sua confiança. Os advogados cobram consulta, como hoje os profissionais de saúde cobram, os advogados cobram consulta. E qualquer pessoa pode chegar a escolher um profissional da sua confiança, né? E entender como é que faz. Porque, às vezes, você sair de uma questão de abuso, que não é violência física, ela precisa de provas. E essas provas, você vai ser orientado por um profissional de como fazer isso. Ou mesmo a delegacia. A Delegacia das Mulheres tem policiais maravilhosos. A equipe lá é show. Maravilha. Meninas, rapidamente, considerações finais de cada uma. Ou essas já foram as considerações finais? Não. Considerando adiantado da hora, né? Então, assim, acho que é importante, pelo que a doutora Luiz estava falando aqui, tem muito controle aí disfarçado de cuidado. Então, a gente também tem que prestar bastante atenção, enfim, é isso, e ser alertado, buscar o conhecimento, que é o que a Unemate está proporcionando, abacate digital. E quanto mais a gente busca, mais a gente aprende, mais a gente desperta e vê que realmente a gente tem um mundo que é desigual. E é isso que nos move a lutar pela igualdade de gênero. Acho que a luta é de todo mundo. A luta é por uma sociedade melhor. Acho que a gente tem que repensar o que a gente também conversa com os nossos filhos. O exemplo, né? Nós temos aí uma demanda muito grande de músicas terríveis que pejorativam, né, o tratamento com as mulheres. E as mulheres estão dançando nos bailes essas músicas e algumas até cantando. Então, a gente precisa tomar mais cuidado dentro das nossas casas, das nossas famílias. O que a gente também trabalha ali, permite, porque a educação das crianças, dos nossos filhos, estão ali. Hoje eu tenho 40 e alguns anos, e eu podia ter filhos de 25. E é essa criançada de 25 anos aí, que tem metade da minha idade praticamente, que tá com esse discurso red pill, esse discurso de ódio da mulher, porque a mulher tá querendo uma disputa. Que disputa que é essa, gente? Nós nem ocupamos ainda os lugares de destaque, de poder, nós nem temos salário igual a eles, né? E eu acho assim também, mulherada. A gente é amiga. Eu acho que nós somos amigas. Eu acho que a gente precisa se unir. E a gente precisa olhar mais com compaixão para outra. Olha para você. Você já passou certamente por tantas dificuldades. Então, entenda a outra. Às vezes, quando você vê a colega gritando, né? Não é TPM. Às vezes, tá com dor. Está acontecendo alguma coisa. Lá na Unemate, a gente está pensando também algumas coisas para nós, técnicas. Um espaço onde a gente possa conversar. Parabéns, meninas. Parabéns por todo esse trabalho. Não é fácil. Não, confesso, não é para mim, não tenho emocional para isso. Acho que a luta é de todas nós. Enxergar o todo, enxergar a colega, enxergar a vizinha, enxergar, né, um cuidado. Acho que a gente precisa exercitar, né? Isso é afeto, isso é empatia. Não somos competidoras, né? Somos mulheres, alcançamos um pouco, né, o voto, o CPF, o trabalho, mas não estamos competindo com ninguém. Então, acho que o respeito é tudo. Muito obrigado por vocês trazerem as experiências. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que quem está conosco também. Pedrinho, nós temos, por acaso, alguma pergunta? Todo dia eu esqueço disso. Eu esqueço de perguntar no chat. Elogios. Ai, que maravilha. Muito obrigada a todos que nos assistem agora ao vivo, a todos que vão assistir posteriormente a versão gravada. Agradeço aos meninos da Abacate Digital. Peço perdão porque hoje a gente se excedeu um tiquinho, mas eu tenho certeza que o conteúdo foi maravilhoso. O tempo passou que eu nem vi. Mensagem para todas as mulheres, principalmente para as vítimas de violência: você não está sozinha. Você ouça tudo que foi dito aqui, procure os espaços
e com certeza vai ter alguém que vai olhar por você. Não aceite, não normalize o que te faz mal. Eu agradeço a todos que estão conosco, agradeço a vocês, galerinha. Obrigada, meninas, e até a próxima, se Deus quiser.